nós entendemos que Mateus 27, 34 foi o início da crucificação, lá no começo. E ele recusou. Inclusive o salmista já previa isso. Salmo 69, 21, ele fala: eu estava morrendo de sede e pelo contrário, me deram vinagre com fel, com absinto, né, coisa amarga. E ele havia dito: eu não tomarei mais do fruto da vide, né, até aquele dia. Esse momento aqui já é o final da crucificação. A crucificação ela começa às 9 horas da manhã, ou a terceira hora do dia, e vai até às 3 horas da tarde. Esse, entre aspas, espetáculo, porque os evangelistas colocam assim, e na verdade na época era um espetáculo, tanto a crucificação como os gladiadores quando eram jogados aos leões, aquele era um espetáculo público. Hoje foi substituído pelos esportes, né, como a Copa do Mundo, espetáculo. Mas na época o espetáculo era isso, ou crucificação, ou as pessoas ser dilaceradas, né, por leões, por feras, ou entre eles mesmos se matarem. No caso de Jesus foi crucificado, durou 6 horas, 9 da manhã até as 3 da tarde. Esse episódio aconteceu exatamente às 3 horas da tarde. Ele estava saindo de um momento de trevas, porque diz a Bíblia que houve trevas do meio-dia até as 3 horas da tarde, trevas densas mesmo, da 6ª hora até a hora 9ª, ou seja, do meio-dia às 3 da tarde, houve trevas. Jesus ele fala 7 frases durante essas 6 horas de crucificação. Então na verdade foram 6 horas de muito silêncio, porque 7 frases, 6 horas, e na verdade ali era uma tortura sem precedentes, porque não era somente uma tortura física, era psicológica, moral, era uma tortura também para Jesus, nesse caso espiritual, porque ele recebia sobre ele os nossos pecados. O profeta Isaías fala que Deus fez cair sobre ele as transgressões de nós todos. Então 9 horas da manhã ele é colocado na cruz, e logo cedo um dos ladrões, né, os malfeitores que estava ali, já começa a falar: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, né, e salva-te a nós também. Mas antes disso, a primeira frase que ele fala foi pensando nas pessoas que estavam ali crucificando ele. Primeira frase: Pai, perdoa esse povo, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pensando neles, dando o exemplo do perdão, o exemplo de você liberar o perdão. O Estevão fez o mesmo quando estava sendo apedrejado, e disse: Deus, ou Pai. Eu gosto dessa expressão Pai, sempre Jesus o tempo todo ele se dirige a Deus como Pai. Pai, perdoa, Pai, não impute, Pai, obrigado. E o Estevão disse a mesma coisa: Senhor, não, ou Pai, não impute a eles esse pecado. Ou seja, eles estão livres desse pecado. Aí a segunda frase ele fala para o malfeitor, um deles, que falou: rapaz, mas você nem na mesma situação você teme a Deus? Aí ele vira para Jesus e fala: lembra de mim quando entrares no teu reino. Isso ainda era de manhã ainda. Jesus disse: hoje mesmo você entrará comigo no paraíso. Aleluia. Aí depois ele olha assim do lado, isso ainda de manhã, mais ou menos 11 horas da manhã, e vê Maria, a agraciada, a abençoada, a nossa Maria, a mãe de Jesus, a mulher mais privilegiada de todas as mulheres, sim ou não? Olha, qual mulher aqui não gostaria de estar no lugar de Maria, né? De gerar o próprio, o verbo que se fez carne. Eu quero dar um abraço em Maria quando eu chegar. Maria, deixa eu te dar um abraço. Aí ele dá uma olhada, estava Maria de um lado, e do outro, assim, bem ao lado dela, o João, que é o discípulo que ele amava. João 19, 26 e 27 está registrado. Aí ele fala assim: mulher, está aí seu filho. Ô João, está aí sua mãe. Toma conta dela por mim. Diz a Bíblia, o texto é claro, que João, depois da crucificação, ele pega a Maria e fala: vamos para casa.
ele a leva para sua casa e a adota como mãe e ele como filho, até com certeza o dia da sua morte. Então a partir dali foi uma adoção, mais ou menos como eu fiz com a minha sogra. Quando a minha mãe faleceu, eu falei, agora a senhora é minha mãe. Eu sempre considerei, mas agora já é minha mãe mesmo, né? A partir daquele dia. Essa foi a terceira. A quarta foi quando escureceu tudo. Trevas, meio-dia. Na hora do almoço, meio-dia, apagou, deu um apagão. Trevas densas que dava para palpar. Durou 3 horas. Uma angústia sem precedentes toma conta dele. E ele fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Aí houve uma gozação, olha lá, está chamando por Elias, porque Eloi, Elias parece. Vamos ver se Elias vem ajudar. E dava risada. Já quase 3 horas da tarde, eu acho que mais ou menos assim, 10 para as 3, 15 para as 3, 1 minuto para as 3. Aí ele dá um grito, tenho sede. Aqui é um paradoxo. A água teve sede, por isso eu sou a água da vida, sou o pão da vida. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quando ele fala, tenho sede, aí sim, agora pegaram. Segundo os comentaristas, eu estava vendo o Viesg, pegaram aquele resto de vinagre, que era um vinho muito ruim, de péssima qualidade, dos próprios soldados, embebedaram, pegaram uma esponja numa cana, num pedaço de madeira, tipo uma cana, colocaram, encharcaram e colocaram na boca dele. Aí ele experimentou. Por isso que João fala, e tendo, aí vem o verso 20, João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Essa foi a 6ª frase, está consumado, que na verdade no grego é uma palavra só. A palavra grega para estar consumado, o que ele disse lá no momento, ele falou em grego, é tetelestai. Vamos falar juntos? Tetelestai. Mais uma vez, tetelestai. Então, na época, quando uma pessoa era condenada à morte, à prisão perpétua, ou qualquer tipo de prisão, e cumpria a pena, ou recebia a anulação da pena do rei da época, do imperador, o que se fazia do ponto de vista jurídico? O juiz responsável pela sentença, ele pegava a sentença, a cédula, que era um papiro, que estava escrito todas as acusações do indivíduo, e riscava aquelas acusações, e esse riscar era para tornar inelegível, para que ninguém conseguisse ler de novo aquela acusação. Então era riscado de forma que ninguém conseguia ler mais. E escrevia bem grande embaixo, em letras garrafais, no rodapé, no mesmo papiro, essa palavra, tetelestai. E aquilo era como uma alforria, é um documento que aquela pessoa levava com ele. Onde ele fosse encontrado, se alguém fosse querer se acusá-lo de algo, ele mostrava, dizendo, eu sou livre, eu sou liberto, eu tenho hoje os meus direitos, eu desfruto dos plenos direitos romanos. Tetelestai. Não há mais nenhuma condenação. Por isso que Paulo diz, Romanos 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Então é muito profunda essa frase, tetelestai. Pai, está consumado. Eu consegui, eu concluí, eu acabei. Além do uso jurídico dessa palavra, tetelestai, também era usado no comércio. Os mercadores da época acumulavam, os clientes acumulavam dívidas. E às vezes eram algumas dívidas impagáveis. Jesus conta uma dessas. Lembra daquela parábola de Jesus? De uma pessoa que devia tanto, mas tanto, que a vida inteira dele não era capaz de pagar. E diz o texto, Jesus conta que o patrão, o Senhor, perdoou ele daquela dívida.
que ele fez? Ele pegou a dívida da pessoa, riscou e escreveu embaixo, tetelestai, que tem esse sentido, dívida cancelada. Quando o indivíduo pagava, ele conseguia juntar todo o dinheiro e pagasse a dívida, também escrevia tetelestai, quer dizer, dívida paga, você não me deve mais nada. Esse texto de Colossenses, nós lemos, o apóstolo Paulo, ele usa a mesma figura. Ele fala, Jesus pegou aquela cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, todas as acusações, ele riscou, deu uma arriscada, ou seja, tornou inelegível. É por isso que o escritor aos Hebreus fala, dos seus pecados eu não me lembro mais. Isaías 43 também, porque ele risca, não dá para entender mais. E depois ele fala, e ele cravou ela na cruz. Agora antes, Colossenses 1, versículo 22, fala que ele nos reconciliou nele, nos reconciliou, para que a gente fosse irrepreensível, santo e irrepreensível. Vamos dar uma olhada? Me chama a atenção essa mensagem, porque o diabo distorceu essa mensagem do Calvário com o passar do tempo. Eu nasci num berço evangélico, e eu confesso a vocês que muitos cultos me faziam sair mais culpado do que eu entrava, principalmente o culto de Santa Ceia. E na verdade é o oposto. O povo evangélico, o povo salvo, o cristão, vamos dizer assim, o povo cristão que entendeu a mensagem da cruz, tem que ser o povo mais isento de culpa do planeta Terra, porque ele levou sobre si as nossas culpas. Amém? Nós cantamos 2 hinos. Thalita, me ajuda ali, Thalita, por favor. Primeiro, aquele hino, sou feliz com Jesus. Tem uma frase que fala, meu triste pecado por meu Salvador foi pago de forma cabal. Valeu, meu Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Bem, enquanto a Thalita abre lá, esse texto foi pago de forma cabal. Está aqui também na carta de Paulo aos Colossenses 2, que nós lemos, o versículo 13. E quando vós estáveis mortos, pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, todos os pecados. Isso aqui é o seguinte, a tradução correta aqui é o seguinte: ele perdoou o seu pecado do passado, ele perdoou o seu pecado do presente e o seu pecado do futuro. Vou fazer uma pergunta: no momento que ele estava no Calvário dizendo tetelestai, quais pecados seu era passado? Nenhum. Qual era futuro? Todos. Nós somos dessa geração. Por isso que ele faz aquela oração sacerdotal: Pai, eu não oro só por esses, mas por todos aqueles que no futuro hão de crer em mim. E nós já estávamos ali no tetelestai de Deus.